E aí pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo que na verdade é uma aula e ao mesmo tempo é um estudo de caso sobre leitura facial fisionômica. Então você que já é da casa e você que está vindo pela primeira vez aí no canal, seja muito bem-vindo. Nesse canal nós fazemos leitura facial com base em fisiognomonia e morfopsicologia, ou seja, através das características faciais nós conseguimos identificar aspectos de personalidade, de hábitos e aspectos psicológicos também. Isso através de uma técnica multimilenar, da qual eu explico amplamente em outros vídeos aqui no canal. Então quero agradecer aí, pessoal. Olha, é o último vídeo aí do ano, né? De análise de famosos, e nós já somos o maior canal de leitura facial do Brasil. Não em quantidade de seguidores, mas em quantidade de conteúdo. Agora, poderia ser em quantidade de seguidores também, né? Se você colaborar aí, curtir, comentar, indicar o canal, e aí a gente consegue crescer também, porque é tudo feito com muito carinho aqui para você. Então aqui pediram para a gente fazer a análise do Valdemiro Santiago, depois que eu fiz a do Bispo Macedo, né? E aqui está para vocês. Então vamos lá sem mais demoras. Eu quero começar falando de uma coisa que me chama muito a atenção, que é a pele dele. Se você perceber, é uma pele mais espessa, é uma pele mais grossa. E isso é uma característica de ancestralidade. Ele tem umas características de ancestralidade étnicas, né? bem firmes, de forma que, como alguns costumam falar, essa análise é análise de Lombroso, não sei o quê. Para começar, se fosse uma análise baseada nos conceitos de Lombroso, aqui ele já iria com certeza taxar de alguma coisa muito ruim, né? Porque para ele as características de raças inferiores eram consideradas não saudáveis para uma sociedade pura e melhor, né? Então, o que eles entendiam é que uma ancestralidade, né, que uma característica ancestral inferior poderia trazer para a cultura moderna, trazer pessoas que poderiam roubar, ser delinquentes, ou ser lunáticos e outras coisas mais. E aqui prova que isso não passa de um simples julgar, né? E ainda bem que nós não caímos para esse conceito, né? A técnica de leitura facial, ela vem lá da fisiognomonia antiga, como eu disse, multimilenar, há mais de 5.000 anos atrás. E, enfim, depois foi também reforçada, né? Primeiramente no Oriente, depois para o Ocidente, e aqui estamos. Mas vamos lá. E como eu falei da questão da pele dele, é uma pele mais espessa, isso vai falar de maior necessidade de proteção. Se você vê as pessoas que têm peles mais finas, né? Isso tem muito a ver com o local que a pessoa vive, né? O contexto de onde ela vive. Isso vai ter muita importância nesse quesito aqui da pele, porque é mais ou menos assim. Você já viu, eu acho que eu já dei o exemplo do calo. O que é um calo no nosso pé, né? Quando nasce um calo? É porque foi roçando muito ali, né? O sapato foi roçando muito em algum lugar, e aí o nosso inconsciente, nossa mente, ou melhor, nosso sistema biológico, assim fica melhor, entende que aquela região vai precisar de uma proteção. E aí aquela região ali vai começar o que? Vai começar a ficar mais endurecida, mais grossa. É o mesmo princípio, né? Uma pele mais rústica, né? É porque a natureza entendeu, a natureza interna daquele indivíduo, a natureza biológica, entendeu que aquela pessoa ia precisar de uma proteção maior quanto ao ambiente em que ela vivia.
E agora o interessante é que isso pode ser psicológica também. Quando o nosso interior entende que nós precisamos nos proteger do contato com o externo, a pele ela pode começar a ficar mais espessa, tá? Isso aí acredito que já seria uma espécie de aspectos mais psicossomáticos. Mas voltando aqui, como eu falei, essa questão da pele está muito ligada a uma questão ancestral, étnica, né? E a pessoa que tem a pele assim, ela vai mostrar, né, mais força na sociedade, ela vai ter mais força para fazer as coisas. Você vê que são pessoas muitas vezes que vão ralar muito na vida, vão ter muita garra, muita força de vontade para fazer as coisas. E muitas vezes para conseguir as coisas elas vão precisar lutar muito, vão precisar fazer mais do que geralmente as pessoas normalmente fazem. E muitas vezes, por isso elas se endureceram, né? Muitas vezes se endureceram, passaram por muitas coisas na vida. E com isso precisam ser, ou melhor, aprenderam a ser mais rudes, mais duras. Tanto é só você olhar. A pessoa que tem a pele mais fininha, geralmente ela vai ser mais frágil. Ela vai ser mais delicada. Né? Agora, a pessoa que tem a pele com esse aspecto mais rústico, elas vão ser até mais grosseira na sua... Grosseira pode estereotipar, mas elas não vão ter muito tato com as coisas e muitas vezes não vão ter muito tato com a comunicação, muitas vezes não vão ter muito tato com o seu externo. Mas não quer dizer que seja uma pessoa pior ou melhor. É apenas um perfil de desenvolvimento do qual ela sentiu a necessidade. Então esses são os aspectos de pele. Ressalto, tem questões ancestrais e étnicas aqui, tá certo? Muita exposição ao sol também pode deixar nessa característica da qual eu mostro para vocês. Agora, uma questão aqui, mais uma vez citando de Lombroso, eu vou até mudar. A testa dele nossa, me chamou muito a atenção aqui, né? Porque ela além de baixa, né, de ser curtinha, ela também vem se fechando, né? Então, deixa eu só limpar aqui e vou mudar a cor. Assim, olha só, olha. Aqui, ó, você vê que ela vem fechando. Opa, foi demais. Ó, ela vem fechando. E ela ainda é muito baixa. Olha o tamanhozinho de testa em relação aos outros terços. Eu não vou falar de terço agora porque eu vou falar daqui a pouquinho dos terços. Mas você percebe que é uma testa miudinha e além de tudo, olha aqui nessa imagem, ó, ela ainda é jogada para trás, olha. Tá vendo aqui? É fortíssima a característica étnica aqui. O Lombroso ia passar mal aqui nesse perfil facial. Então, por isso que, mais uma vez, eu ressalto, seria um erro estereotipar a pessoa, julgar a pessoa por aparência, simplesmente por aparência, tá? Então, vamos lá. A testa, pelo fato dela ser fechada, como você vê aí, isso aqui já vai falar de quê? De mais fechadas em seus conceitos e na visão de mundo. Olha lá. Quanto mais fechada for a testa da pessoa, às vezes ela é fechada, mas assim, olha, não é totalmente, vem acrescentando cabelo aqui assim, ó, fiapos de cabelo vem tomando aqui e vai se fechando. Então, quanto mais fechada a pessoa vai ser nos seus conceitos, no seu jeito de ser, e mais dificuldade ela vai ter em lidar com divergência de opiniões. E ela vai ter dificuldade também em lidar com novas ideias, né? Geralmente você vai ver que são muito analíticos, pessoas muito, né, dependendo de outras características. E ele
tem um aspecto aí de ao mesmo tempo ser analítico e ao mesmo tempo ser mais, uma visão mais pluralizada. Isso vocês vão entender o porquê, né? Que para alguns aspectos da vida ele pode ser mais analítico e para outros ser mais aberto para questões de criatividades e tudo mais. A gente vai entender, porque esse aspecto aqui não é de criatividade, nem esse aqui. Mas vocês vão ver daqui a pouco onde que está o equilíbrio. Agora, além de tudo, como eu falei, ela ainda é baixa. Então, eu dei características aqui de fechada, mas ela também, ó, você vê que ela é baixa. Então, esse baixo, eu até postei uns vídeos aí recentemente falando sobre testa. Quando é baixa assim, a pessoa ela age com mais iniciativa. Agora, ao mesmo tempo, ela vai ser mais concreta, vai ser mais prática. Se você chega com muito lenga-lenga, também não vai dar certo, porque a testa é baixa. Então, a pessoa baixa é prática, é pragmática, é concreta, né, e tende a ser mais produtiva, né, pessoas mais mão na massa. E esse mão na massa combina muito com essa questão da pele, que pessoas de pele assim, elas têm mais tato para fazer, para desenvolver. Tem algumas linhas da fisiognomonia que nessa questão de pele vai até estereotipar, né, no sentido de dizer que a pessoa com a pele muito grossa, ela dificilmente vai ter grandes conquistas na vida, tá? Então, e aqueles que rompem com isso é porque elas foram uma exceção, né? Mas no geral não. Tanto é que muitas vezes até os que rompem acabam considerando ainda a dificuldade, né? Porque geralmente são pessoas que passaram por muitas dificuldades na vida e aí necessitaram de uma proteção extra, que seria essa camada aqui que você vê da pele. Então aí, como eu falei, o pensamento é bem voltado para a ação. E agora, como eu falei aqui da testa assim, olha, tá vendo? Testa fechada. A testa baixa também é muito difícil você convencer, porque são pessoas que podem ser mais teimosas, serem mais obsessivos por aquilo que elas querem, ter uma obstinação, serem obstinadas naquilo que elas querem. E quando junta o testa fechada com baixa, a pessoa ainda pode ser mais sensível, ser sensível no sentido de melindrosa, qualquer coisa a chateia, qualquer coisa deixa triste ou magoada ou coisa parecida. E aí o que vai reforçar isso que eu acabei de falar são outras características aqui, olha. Como você vê dos olhos, dos lábios, como já a gente vai ver. E ainda aqui na questão da testa, olha isso aqui, pessoal. Ela é jogada lá para trás, né? E isso é um sinal clássico de pessoa reativa. E eu já expliquei que existe uma questão cerebral nisso aqui. Então não vou precisar repetir, que eu postei uma série de vídeos agora, recentemente, falando sobre a questão do nosso encéfalo, né? Qual é a região do córtex cerebral, o que tem aqui na frente, qual é a responsabilidade, né, biológica dessa região aqui da fronte, né? Então você pode olhar aí alguns vídeos para trás, mas essa característica vai fazer com que a pessoa ela pense e haja automaticamente. Muitas vezes ela não vai refletir, não vai, né, ponderar muito, né? Por isso que são imprevisíveis. E o humor pode mudar assim, ó, de forma muito abrupta, né? Essa jogada assim para trás. Isso para algumas também acaba sendo mais difícil de concluir as coisas que começam, né? E tem uma característica aqui, eu vi também no Gabriel Monteiro, né, essa questão aqui, que são pessoas que comumente gostam de dominar os ouvintes, tá? E eu falei essa mesma coisa aqui no vídeo do Gabriel Monteiro. Ele também tem a testa bem jogada assim para trás, né? E agora uma característica aqui, essa pele ela já pode mostrar falta de tato, como eu falei para vocês, né?
Por quê? Por conta de uma necessidade de proteção. Então, se a pessoa ela vem com muito rodeio, ela pode ter problema porque esse perfil aqui, junto com a testa para trás, ela gosta de ser prática e que também sejam práticos com ela, tá? Então, por isso que você deve ter cuidado quando for falar com pessoas com esse perfil. Testa baixa, fechada e jogada para trás. Não faz muita firula, que elas não gostam, tá? E agora, esse trio, né, de características da testa que eu mostrei para vocês, a pessoa ela pode ser inconsequente nas suas ações. Por quê? Porque ela não processa muito, né? Elas são mais de fazer. Quando a orelha ela é inclinada, não é o caso dele, mas tem algumas pessoas que a orelha ainda chega a ser assim, olha. Chega a ser assim. Aí, olha, tá vendo? A orelha inclinada, quanto mais inclinada, aí mais intensidade ainda nessa possível inconsequência, tá? E esse trio aqui, juntando com a pele, né, com a tez da pele, a pele mais rústica, isso ainda pode falar de que quando a pessoa ela entra num estado de nervosismo, ela pode perder o controle, tá? E falar o que não deveria, fazer o que não deveria, porque ela perde o controle, certo? Por causa dessa dificuldade de processar primeiro a informação, como é o caso do Bispo Macedo. Nesse ponto aí, tem uma testa bem avantajada. E desde lá da época dos orientais eles já entendiam. Agora vamos lá. Algumas linhas dizem que testa baixa é sinal de pouca inteligência. Eu já disse aqui outras vezes que eu discordo completamente disso, até porque depende muito do tipo de inteligência que estamos falando. Não existe só a inteligência intelectual. Hoje em dia nós sabemos que existem múltiplas inteligências e que se a pessoa ela se propõe, se dedica a um determinado caminho, o cérebro, pelo poder de plasmagem, ele consegue desenvolver, né, naquele caminho ali. Agora, é óbvio que existe uma múltipla capacidade, né, quando a gente percebe testa aberta, testa alta, existe uma múltipla capacidade. Isso aí é fato. Mas o fato de ser baixa e fechada só significa uma forma mais fechada, mais específica, mais pessoal de ver a vida. A pessoa vê a vida de uma forma muito peculiar, do jeito dela, é do meu jeito, as coisas da minha forma, se não for desse jeito, tá errado, né? E agora, tem mais característica aqui? Calma aí. Opa! Bom, fomos. Agora foi. Outro ponto aqui, pessoal. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês dos terços, como eu coloquei aqui. Então, se você reparar, se a gente for falar em terço, o terço mais equilibrado aqui seria o médio, né? Que é o das relações interpessoal e da emoção, o que fala do emoção. E o da ação e do instinto, ela é muito mais desenvolvida, né? E existe um subdesenvolvimento do terço mental, como a gente acabou de falar. Então eu até trouxe aqui alguns pontos, eu quero mostrar para vocês que o terço inferior, ele vai falar das características instintivas. Quanto mais desenvolvido, mais propensão a ações instintivas a pessoa vai ter. Esse terço médio, ele representa o cérebro reptiliano, que está muito ligado, também coloquei, não vou nem falar sobre esse ponto aqui, que eu botei, pessoal, um estudo completo
completo aqui, ó, uma série, eu acho que foram 4 vídeos, depois 4 aulas, depois mais um outro de 3 aulas, só falando sobre aspectos biológicos e cerebrais. É o terço do eu material, enquanto aqui é o eu emocional, aqui é o eu mental, aqui seria o eu material. Então, quando existe um desenvolvimento muito grande do terço inferior, sobretudo no queixo, quando a parte do queixo é muito destacada, e mandíbula também, isso fala do lado material da pessoa, né, que aqui na Terra ela tem um desejo de obter resultados, de obter, né, boa vida material, ter bens, e a pessoa se preocupa com isso. Então, as ações das pessoas, elas também visam, né, quando tem esse terço inferior, elas também visam esse lado aí, né, de obtenção de bens. Ao contrário, aqueles que têm, né, um queixo muito pequenininho, já são pessoas mais que não prezam muito pelo lado material, não prezam muito por essa questão de retorno, né, e nem tem muito talento para isso. Quanto maior o terço inferior, mais talento para venda, mais talento para lidar com essas questões, né, de materialidade. É o terço também da ação e da vontade. Quanto maior capacidade a pessoa tem de botar em ação a sua vontade, e quanto menor, mais dificuldade. Então, por isso que eu falo que quem tem esse terço menor e esse maior, elas não vão pensar muito, seriam ótimas empreendedoras, porque o empreendedor, muitas vezes, ele tem que agir, independente se ele for confabular muito, ele vai ficar sempre no campo das ideias e nunca vai colocar em prática. Então, esse terço inferior aqui é o terço da prática, que a pessoa pega e bota em prática. Então, outro ponto aqui está muito ligado ao sair das informações. Então, em tese, as informações entram pelos sentidos, né? Ele é processado na mente e ele sai por aqui. Então, é como se fosse entra, terço médio, entra, processa e sai. E aqui ainda representa o que é terreno, o que é físico, o que é tangível, o que é palpável. Então, quanto maior o terço inferior, mais atenção a pessoa dá a esses fatores aí. Outro aqui, olha, representa o fim da vida. Isso aqui já na fisiognomonia mais tradicional, que vai dizer quanto maior for o terço inferior, maior propensão tem da pessoa ter uma vida longa e mais uma vida não só em questão de longevidade, mas também de vida boa, né? Essa região aqui, quando é maior, quando é mais larga. Uma pessoa que eu lembro muito quando eu vejo isso aqui é o Dr. Laí Ribeiro. Você vê que ele já tem lá seus 80 anos, e essa região aqui é bem ampla, bem forte, né? E bem destacada. Outro ponto aqui representa o sistema digestivo, não é? Então, mais um ponto aqui, até porque tem a boca, né? A boca tem a ver com a entrada de alimento e está no terço inferior também. E principalmente quando é muito destacado, como a gente vê nele. E aqui representa as vísceras e membros inferiores. Aí nesse estudo que eu estou falando que eu apliquei, eu mostrei, né, o boneco com a cabeça, com o tronco e com o membro, mais ou menos assim, olha. Representaria aqui a cabeça, né, aqui, né, o tronco e aqui os membros, né, e aí eu fiz uma correlação direitinha. Tá uma bagunça isso aqui, depois você vê, é uns vídeos para trás aí, vale muito a pena porque a aula está completa, pessoal. E a alma representa a alma vegetativa, essa aqui alma emocional, a alma racional e a alma vegetativa. Bom, e aqui, pessoal, eu ainda vou passar agora para a próxima etapa, mas
Só pedir aqui a vocês a patrocinar o canal aí. Em 8 segundos vocês fazem isso. Que é o que? Deixar um likezinho, se inscrever no canal caso não seja inscrito e dar aí, fazer um comentáriozinho. Se você não tiver nenhum comentário para fazer, não quiser, pelo menos aí exercita a sua gratidão. Escreve lá, ó, gratidão. Você ainda vai estar exercitando a gratidão, tá bom? Bota aí no comentário, gratidão. E de onde você é que eu vou responder todos os comentários aí desse post, dessa aula, então bota aí pra gente. Bom, pessoal, então continuando aqui, agora nós vamos entrar numa nova fase aqui legal. Aqui, olha só que interessante, a sobrancelha dele, ela é arredondada, tá vendo aqui? Isso é muito interessante porque traz um equilíbrio enorme, né? A gente viu que ele tem um perfil aí de poder ser meio rústico, né? Meio até mesmo grosseiro, como a gente viu, dependendo aí do momento, mas existe um equilíbrio. Essa sobrancelha dele traz um equilíbrio. Eu mostrei para vocês diversos líderes aqui que são sobrancelha assim, ó. Olha, que tem essa ponta aqui, o chapéuzinho, o circunflexo. Eu mostrei outros para vocês que, no caso, a sobrancelha com ângulo aqui na pontinha, olha, né, que são pessoas nesse perfil, mas olha o equilíbrio que traz aqui, olha, a sobrancelha dele é arredondada. Então isso aí vai puxar para o lado emocional, o lado mais passional. Então esse lado passional ele pode ser negativo quando a pessoa está está nervosa com alguma coisa, ou alguém irritou com alguma coisa, ela pode agir por passionalidade. Mas isso traz um foco para o lado do sentimento também, a sobrancelha arredondada, porque a sobrancelha arredondada fala de foco em relacionamentos e em pessoas. A sobrancelha, quanto mais arredondada, vai falar de receptividade. E aí quando você olha esses olhos grandes dele, isso também traz essa questão aí, são olhos infantis que transmitem mais confiança. Quanto mais abertos, né, maiores os olhos, por ser uma característica infantil, traz mais confiança. Mas ao mesmo tempo são pessoas que querem engolir tudo, porque olhos grandes, né, são pessoas que querem engolir tudo com os olhos, né, uma metáfora, querem ver, né, então aí por isso a ousadia de querer ver, né, de querer pegar tudo, os estímulos visuais são muito grandes. E aí por isso expressam mais livremente os sentimentos. É mais difícil de esconder os sentimentos. Quando você vê lá o Silas Malafaia, por exemplo, a análise que eu fiz dele, os olhos já são pequenininhos. Então são pessoas que escondem mais as intenções. Quanto maiores é mais difícil, porque as pessoas, elas, por serem mais passionais, elas acabam expressando mais, né? E é o tipo de pessoa que, por causa de muitos estímulos visuais, elas acabam tendo a capacidade de falar de vários assuntos na mesma conversa, né? E aí, mais uma vez, combina de ambição, do lado material, né? De muitas vezes serem movidas pelo material, né? Olhos abertos, querem ver, querem mais estímulos. Por isso, muitas vezes, são vistos também como pessoas que querem ter acesso a tudo, enfim. Então são mentes que ao mesmo tempo podem ser também mais instáveis, ou seja, pode ter instabilidade emocional. Então aqui você vê aí o contraponto, né, entre razão e emoção. E se você reparar aqui, olha, se der um zoom, eu não consigo porque senão prejudica a gravação, mas você vê de pertinho, dá um zoom aí que você vai ver que os olhos são sampacos. Aparece um branquinho embaixo. Aqui tem 2 vídeos no canal falando sobre sampaco. Tá? Deixa eu escrever aqui só para você ter uma ideia. É com N. P-A-K-U. Sampaco. Hoje eu não estou com caneta, então eu estou escrevendo com o mouse e não fica perfeitinho. Mas vamos lá, então, o olhar sampaco, tem até um amigo, né, o professor Amaral, depois você procura ele aí
no YouTube, tem vídeos dele também. Nossa, ele mostra vários artistas que tiveram mortes trágicas por conta do olhar de Sampaco. E aí muitas vezes as pessoas falam que isso é um olhar amaldiçoado, que não sei o quê. Não, não é que seja amaldiçoado, mas é uma questão de causa e efeito, porque isso aqui é sinal já de estresse, de ansiedade, de teimosia, um estado interno mais perturbado, né? Um nervosismo, pode ter prostração orgânica também, muitas vezes tem algum comprometimento aí de questões hormonais, por isso que muitas vezes recomenda-se a procurar até para ver, né, fazer alguns exames para poder ver essa questão hormonal, e muitas vezes são hábitos irregulares que a pessoa mantém por muito tempo. Então tudo isso aí pode deixar sampaqueando, né, os olhos. E aí, como toda causa leva a uma consequência, muitas vezes a pessoa tem históricos aí de muitas pessoas que tiveram mortes trágicas por conta, não por causa do olhar Sampaco, né, mas evidenciou-se que a maioria delas tinha esse tipo de olhar. Então, se você quiser mais informações, tem 2 vídeos meus aqui no canal. Um eu faço solo e o outro eu faço com o meu amigo professor Amaral, que é especialista em Sampaco há mais de 50 anos aí, tá? E aqui você vê os lábios também, ó, como é que são mais espessos, né? São mais grossos. Então isso também combina muito com a questão dos olhos, no que diz respeito aos aspectos emocionais e afetivos. Então você vê que são pessoas que prezam pelo prazer, pelo conforto, né? Também a mesma questão dos olhos, fala de muita fome, são pessoas mais famintas. E mais um pouquinho eu ainda acrescentaria aqui boca grande, né? Que tem a ver também com mais voracidade. Mas aqui está batendo quase que na trave quando eu fiz a linha aqui para medir a boca, né? Então são pessoas que tendem a ouvir muito o coração, que combina com questões emocionais, com passividade. Então você vê que é uma pessoa passional, uma pessoa emocional, uma pessoa que pode ter rompantes enérgicos de emoções, e emoções tanto positivas quanto não positivas, dependendo do estado de espírito do momento, né? Isso aqui pode representar internamente altos e baixos, né, dessa condição emocional, mas também, juntamente com os olhos, fala de um lado lúdico e de um lado até de senso de humor, tá bom? E aqui, pessoal, ainda fala do nariz. Olha, se você puxar uma linha aqui no canto dos olhos, você vai ver que o nariz ele passa. Eu já medi aqui em outros vídeos, não vou precisar fazer isso de novo. Que aí fala de um lado sociável, tá? Combinando com os olhos, combinando com os lábios, fala de um lado sociável, de um lado excêntrico e expansivo, um lado de espontaneidade combinando com testa, um lado também de bom humor, um lado também de persuasão, né? Então, olha como é que eu procuro pegar coisas aqui que fazem a congruência. Eu podia analisar muito mais coisas, mas eu quero pegar coisas que fazem a congruência, tá? Que cheguem num denominador comum. Agora, o nariz largo, ele também, eu já falei isso também no vídeo da Jojo Todinho, pode apresentar também falta de tato e falta de diplomacia, quando é submetido a tensões fortes, tá bom? E é isso, pessoal, aqui a gente encerra. Espero que você tenha gostado dessa análise aí, estou tentando fazer mais rapidinha. E quero só dizer aqui que o clubedaface.com, se você acessar ele, ó, acabou, eu parei com o Clube da Face, não estava dando o resultado que eu esperava, então eu resolvi parar, e os que já estão lá, né, quem está no clube, fica lá pelo ano inteiro ainda, né, tem um ano de vigência. Então peguei alguns vídeos lá, os vídeos mais antigos, né, porque tem vídeo lá desde 2017 no canal até hoje, então incontáveis, né, números de aulas que tem lá. Então peguei alguns, contribuí aqui com o canal,
mas o restante, obviamente, não vou trazer tudo para cá, porque eu tenho um compromisso com aqueles que se inscreveram, né, que se matricularam. Mas se você quiser entrar em algum curso meu, eu ainda tenho o curso de linguagem corporal prosêmica. É um conteúdo que eu estou devendo aqui no canal, né? Fiquei de trazer algumas análises para vocês, mas eu vou ver no momento oportuno aí, devo trazer tem muito conteúdo de prosêmica também, que é linguagem corporal, um material muito bom. Então, se você quiser, né, tá num precinho bem, ó, em conta, você pode entrar por esse código de barra. Vou deixar também o link aqui esse código de barra não, QR Code. Se você tiver na televisão ou no seu computador, é só você apontar o celular, bota lá na parte de foto, né, e aponta que você consegue acessar. Ou então vou deixar o link aqui na descrição e você acessa, e com isso você me patrocina aí também, né? Acaba me ajudando, e é um material muito bom. No Brasil eu não encontrei ainda um curso de linguagem corporal focado em prosêmica. Entra aqui que você vai ver os detalhes e vale muito a pena. Tá bom, pessoal? Beijo no coração. Esse foi o último vídeo do ano, né? Vídeo de análise de artistas. E aí vamos ver para o ano que vem quais serão, né, os próximos passos aí do canal. E agradeço aí vocês que estão sempre comigo. Valeu, forte abraço. Não esquece de comentar aí qualquer coisinha que você quiser e eu vou te responder. Valeu, fui!